Já estamos ao vivo. Esperar meus amiguinhos peregrinos entrarem. Olá, pessoal. Boa tarde. Tô vendo que a Marda entrou, Lala entrou. Beijo para vocês todos. Oi. Esperar a Andréia entrar para a gente bater papo aqui hoje. Falar sobre Caminho de Santiago. Meu irmão Fabinho. Sejam todos bem-vindos. Andréia tá chegando. Beijinho, Mara. Esperar a Andreinha mandar o convite para a gente trazê-la para cá. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Andréia. Minha amiga! Olá, querido peregrino! Seja bem-vindo. Quanta honra você está Ah, estando aqui. eu aqui agradeço o convite, que maravilha a gente poder conversar assim. Papinho, né, Andréia? Interessante que normalmente quem te acompanha vê que você faz diferente, né? Você normalmente pergunta e hoje você vai ser perguntada. Ai, ai, ai! Ah, mas vai ser papo peregrino, né? Papo de peregrino, vai ser coisa bem gostosa. Ideia, se presente aí para quem não te conhece. Bom, gente, meu nome é Andréa Prestes e eu digo que eu sou jornalista, fotógrafa e peregrina, que agora esse lado aí peregrino entrou em mim de uma forma desde 2014, quando eu fiz o meu primeiro caminho francês. Tô assim, claro, né, como todos que fazem o caminho de Santiago, sentem alguma mudança. E para mim tem sido, inclusive, na parte profissional, né? Porque foi daí que surgiu o projeto Caminhos pelo Mundo, para mostrar caminhadas pelo Brasil, pelo mundo. Então aí começou a brincadeira, né? Com blog, YouTube, Facebook, Instagram, livros, palestras. Tá sendo uma delícia. E é interessante, né, Andréia? Porque é delicioso quando a gente junta a profissão com algo que nos traz um prazer muito grande, né? Porque a profissão, normalmente, quando a gente escolhe por prazer, né? Por a questão de afinidade. E aí, quando a gente junta a profissão, algo que a gente fez e que é muito delicioso, fica melhor ainda, né? Que coisa É, maravilhosa. E é interessante que nós estamos juntos praticamente desde o início, né, querida? é verdade. Desde, É desde, verdade. desde o seu primeiro livro. Que, aliás, eu tenho todos aqui, os três. Não, Pois então eu tenho que contar essa parte, né? Que o André é um dos maiores, um dos primeiros apoiadores do meu projeto, né? Do Caminhos pelo Mundo, porque o primeiro resultado desse trabalho foram os livros fotográficos, que aconteceu muito por acaso. Eu fui fazer o caminho em 2014 e foi assim, realização de um sonho mesmo. Eu me organizei para poder sair de Porto Alegre, porque na época eu tinha um jornal de bairro lá. Então, tive que, né, montar uma estrutura, uma equipe para que ficasse cuidando do jornal, que era mensal, enquanto eu estivesse fora, que foram 44 dias. Ainda bem que eu era minha própria chefe e me dei 44 dias de folga
Mas o meu primeiro desafio foi realmente desconectar, desligar, né, da responsabilidade do trabalho, confiar na equipe que ficou e conseguir mergulhar na experiência do Caminho de Santiago. E como fotógrafa, eu até pensei, vou levar minha câmera profissional, lente, tudo mais. Não, claro que não, porque na mochila pesa demais. Então, o que acabou acontecendo? Usei um iPhone que eu comprei na época, né, lá na Europa mesmo, que estava mais barato, e fui fazendo fotos para mim, para minha família, para os amigos, para mostrar para o pessoal. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu vi que eu tinha 5.000 arquivos, né, entre fotos e vídeos, com uma qualidade boa. E eu não imaginava que tivesse uma qualidade para impressão. E aí eu comecei a pirar na ideia de fazer um livro. Óbvio, né, que jornalista, que fotógrafa não quer ter um livro próprio. Então, aí me veio a ideia do financiamento coletivo, né, do crowdfunding, que eu fiz através daquela plataforma Catarse. E acho que foi a partir daí que a gente se conectou, né, André? Foi com teu apoio na primeira campanha do primeiro livro. E aí a gente tem, né, é muito isso de ter o Caminho de Santiago em comum é muito forte, porque a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas parece que, né, a gente já faz parte da vida um do outro, do caminho um do outro. Isso é lindo, né? Isso é a coisa mais gostosa que existe, né, Andréia? Porque o Caminho de Santiago ele nos conecta de uma forma que a gente, mesmo não se conhecendo presencialmente, pessoalmente, parece que a gente conhece e tem um ideal comum, né, que é o caminho, e a gente se respeita, a gente se gosta, um sempre está na live do outro, um sempre está sempre comentando, participando, e é muito gostoso isso. E é interessante assim, que nós fizemos os caminhos mais ou menos na mesma época. Você fez no segundo semestre de 2014 e eu fiz no primeiro semestre de 2015. Ainda peguei a neve, mal saindo ali do inverno, ainda era inverno, pegando a neve ali. Foi muito gostoso. Deia, me conta uma coisa, querida. Como que era a minha amiga Andréia Prestes, quando pequenininha em Porto Alegre, ela já tinha essas vontades assim de caminhar? Como é que era? Como que era isso? Gostava de andar? Como que fazia? Olha, a Andréia pequenininha mesmo, criança, sempre foi muito observadora, muito curiosa. Nossa, eu sempre gostei de ouvir histórias. E uma coisa que é muito engraçada que, né, às vezes eu lembro, quando eu ia em algum passeio, em alguma festa, eu sempre gostava de trazer alguma coisa dessa experiência boa que eu tinha tido para minha família, para mostrar, ou para algum amigo, sabe? Então, para mim, essa é a essência do jornalismo. E acaba que da fotografia também. Poder presenciar algum momento e captar isso de alguma forma, seja com imagem, seja com texto, e poder compartilhar com as outras pessoas. Então, desde pequena, né, eu tenho isso. Outra coisa que desde pequena é muito, muito forte é minha relação com a natureza. Tanto que depois de jornalismo eu cheguei a começar a fazer biologia. Eu realmente me encanto, né, por esse assunto, pela natureza. Quando eu estava entre 8 e 12 anos, eu sou gaúcha, mas entre os 8 e os 12 anos eu morei em Maceió. Né? Minha família, meu pai bancário pediu transferência, ficamos 4 anos lá e a gente mergulhava muito, de snorkel mesmo, sabe? Então, assim, caminhar, passear, explorar, nadar, mergulhar, isso sempre me encantou, sempre foi a minha diversão, a minha brincadeira. E acho que isso foi realmente ampliando,
né, agora para a vida adulta, para a vida profissional. E caminhar em si, eu costumo fazer isso no meu dia a dia mesmo, né? Até por uma questão de mobilidade urbana, tanto em Porto Alegre quanto agora em São Paulo. Agora não, né? Agora estamos em casa. Eu tenho saído o mínimo do mínimo. Mas normalmente as minhas atividades, até para ir numa reunião, ir no encontro, eu tento ir a pé, né? Faz muito tempo que eu não tenho carro, não pretendo ter. Aqui em São Paulo o transporte público é maravilhoso. Então acaba que é parte do meu dia a dia caminhar e isso contribui para o meu olhar de peregrina, né? Para ouvir histórias, para encontrar pessoas. É incrível, né? Um pouquinho dessa coisa do caminho a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para nossa cidade, né? Com certeza. E é interessante, né, que parece que aí está um ponto em comum muito grande nosso. Às vezes, eu faço muito isso também, gosto muito de andar a pé. E normalmente quem faz peregrinações tem essa questão ou de gostar de andar a pé, ou gostar de andar a bicicleta. E às vezes eu saio aqui de casa, aqui em Goiânia, e vou, me desloco 5, 7 quilômetros de distância e vou a pé. E já aconteceu vezes de meu pai virar para mim assim e falou assim: meu filho, mas você vai a pé, você não vai de carro, não? Falou: pai, para quem andou 800 quilômetros, o que são 7? Eu vou 7, volto 7, isso não é nada, isso aí é bobagem, isso aí a gente... Vou feliz, vou vendo a paisagem, vou vendo a natureza, vou ver gente, vou ver o povo. E é incrível, né? A gente aprende a gostar mesmo de andar. É incrível, incrível. Deia, mas e aí? Me conta mais uma coisinha. Como que foi seu chamado para o primeiro caminho? Como que o caminho entrou na sua vida? Porque eu acho que todos nós, acredito eu, né? Sempre com quem eu conversei, e comigo foi assim, eu acho que cai um chamado na vida da gente, a gente acaba tendo um chamado para o caminho, e esse chamado, ele muitas vezes ele começa baixinho, mas ele vai aumentando, 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 até um dia a gente não conseguir segurar mais, a gente tem que ir, né? Eu costumo dizer que, na verdade, não é que você escolhe fazer o caminho, é o caminho que te escolhe. Quando é que você foi escolhida para fazer o caminho? Como que se deu isso? Como que foi seu chamado? Bom, como muitos, eu li o Paulo Coelho na adolescência e fiquei curiosa. Fiquei curiosa, depois ouvi uma ou outra reportagem, mas assim, nada demais. Uhum. Sabia que existia e tinha uma curiosidade. E foi, olha, acho que foi em 2014 mesmo, eu estava com 38 anos, e dois amigos recentemente tinham voltado do Caminho de Santiago. E eu pude conversar com os dois individualmente e assim, por horas. Então, foi aquele relato fresquinho do caminho, né, que eu vi no olho assim o brilho, né, do olhar do peregrino. Aquilo me inspirou de uma forma que eu pensei, eu vou, quero ir, né? E foi incrível que uns meses depois surgiu um trabalho como freelancer, né? Como jornalista, que foi assim, a grana da viagem. Então foi muito rápido. Foi assim, em questão de meses, eu consegui me organizar e fui. Nossa, foi até engraçado porque eu nem me preparei tanto assim, nem me informei tanto assim. Então, né, algumas coisas eu fui aprendendo durante o caminho. Eu já tinha um contato da Natália Ferreira, que é minha amiga de Porto Alegre, Olha que legal. né? Então foi muito bom ter o contato dela, que era alguém lá, né, na Espanha, qualquer coisa que eu precisasse. E eu tive a alegria de ter a minha credencial, né, com a estreia do carimbo do Albergue Estrela Guia. Então,
essa foi, assim, uma história muito, muito querida. Foi recebida com uma acolhida muito, muito gostosa de uma amiga, né? Então, foi assim, não foi uma vontade de anos e anos. Veio, assim, muito forte e eu atendi esse chamado e foi maravilhoso. Que legal, que ótimo, que maravilha. E aí o caminho, você foi sozinha, você fez sozinha o caminho, né? Os seus três caminhos, eu acho que você fez sozinha, não foi a ideia? O português e depois o caminho primitivo e do norte também, né? Você fez todos eles sozinha. Isso. Bom, o primeiro, 2014, setembro, outubro, fiz sozinha de Saint-Jean, Pied-de-Port, até Santiago, né? Fiz os 800 quilômetros. Eu digo que eu fui sozinha, mas que eu nunca fiquei sozinha. Porque uma das maravilhas de ir sozinha, eu digo que é essa, que é a gente poder estar mais aberto ainda a conhecer outras pessoas, outros peregrinos. Então, foi realmente muito rica essa questão da convivência, das amizades, de conhecer pessoas do mundo inteiro. Eu fui falando um pouco de espanhol, um pouco de inglês, então eu conseguia interagir ali num nível básico com todo mundo, né? Porque muitas pessoas, né, cuja língua natal não é o inglês, acaba que aprendem, né, pelo menos o básico. Então, assim, gente, foi incrível, foi uma expansão mesmo para mim. E claro que eu ia pedindo dicas e ia aprendendo um pouco de espanhol, um pouco de inglês durante o caminho também. O pessoal com muita paciência, né, para se entender, para se comunicar. Isso foi em 2014. E aí, quando eu fui chegando em Santiago, eu fui. Nossa, o dia de chegar em Santiago foi triste. Porque na noite anterior, uma peregrina disse: Ai, nossa última noite no caminho de Santiago, comemorando. Eu pensei: oh, é a última noite agora? O que eu vou fazer depois? Então, nossa, foi um dia assim triste, e não só para mim, para outras pessoas. Eu conversei com algumas pessoas nesse último dia. Nossa, fui me arrastando, mas, claro, chegando na catedral, dá aquele ânimo de, nossa, consegui. Foi muito forte, foi incrível, até porque eu fui sozinha e nesse dia eu estava sozinha, então eu cheguei sozinha. Então foi realmente uma coisa, nossa, eu comigo mesma, as minhas pernas me trouxeram aqui, tive muito aprendizado, muitos amigos, tive grupos de amigos assim que a gente caminhou por dias, mas nesse dia eu estava sozinha. Então foi muito forte e obviamente que ficou à vontade de, tá, qual é o próximo caminho, né? Já tinha sido picada pelo bichinho do caminho. E nesse primeiro caminho também interessante que eu pensei, eu vou para Finisterre, vou, né, conhecer, de repente eu vou de ônibus, vou rapidinho. E estava chovendo. Durante o caminho, embora eu tivesse 44 dias, durante o caminho eu fiquei com dor de garganta, fiquei com febre, tive problema no tornozelo, assim, coisas que me atrasaram um pouco. Então, chegando em Santiago, eu pensei, nossa, que pena, não vai dar tempo de chegar e nem pegar um ônibus para Finisterre, paciência. E aí, em 2016, fiz um planejamento de fazer o caminho português Você central fez central. e ir a Finisterre e Mochia a pé. Então, é uma coisa que eu digo sempre. Nossa, quem puder, quem achar que pode ter a possibilidade de ir a pé até Finisterre e Mochia, vá, espere, não pegue ônibus. Porque ainda mais para quem gosta, né, de praia, de mar, a sensação de chegar a pé. Bom, tem muita gente que faz de Saint-Jean
a Santiago e depois segue a Finisterre, né? Atravessando a Espanha literalmente a pé. Exatamente. Então, essa sensação, né, de avistar o mar e chegar a pé, a Finisterre e Mochia, nossa, foi incrível. Mas aí esse foi o meu, digamos, eu digo, meu segundo, meu terceiro caminho, né? Que seria o caminho português central desde o Porto. E aí eu fui até Santiago. Nesse caminho eu fiz em 12 dias, que é um caminho que eu já sei de pessoas que já fizeram em 8, 9 dias. Mas eu quis ir realmente curtindo, aproveitando, né, os vilarejos. Eu já estava melhor informada nesse caso, então tinha lugares que eu já sabia que eu queria ficar, como a Casa da Fernanda, por exemplo. Então eu já tinha assim, né, um planejamento mais cuidadoso e também já estava na responsabilidade de fazer um segundo livro. Aí eu já fui com um foco também de fazer o livro. No primeiro foi espontâneo, mas agora não, agora tinha o compromisso. Então aí eu fiz em 12 dias até chegar em Santiago, o que é maravilhoso, né? O caminho português, o povo português, as cidades portuguesas, é uma experiência diferente. Eu gostei muito, recomendo muito. E aí, fiquei um dia em Santiago e depois eu também fiz bem mais lento a Finisterre e Mochia. Santiago, Finisterre são 90 quilômetros. E muita gente faz em 3 dias. Eu fiz em 5. Maravilha. Né? Fui aproveitando. E aí cheguei em Finisterre, eu não imaginava que fosse tão lindo. Eu cheguei num dia de sol. Aquele Então, assim, realmente eu fiquei muito, muito impressionada. E como eu tinha um tempinho na minha agenda, eu pensei, eu vou ficar mais um dia em Finisterre. Fiquei um dia para subir no morro, para catar conchinhas na praia, para conhecer, é mais de uma praia que tem lá, né? Então, para conhecer todas as praias, para reencontrar os peregrinos, né? Que a gente tinha se perdido no meio do caminho. E para Mochia, depois eu fui, que são 30 quilômetros, eu dividi em 2 etapas. Normalmente também as pessoas fazem em uma. E aí eu tive a grata surpresa de conhecer Lires, que fica no meio, entre Finisterre e Mochia. Então, foi um presente, assim, eu fiz esses 120 quilômetros. Deu uns 7 dias para fazer esses 120 quilômetros. Foi bem bem tranquilo, né? slow. Mas você também fez o português, O né? português ainda não. Ainda não. Eu fiz o primeiro francês em 2015. Aí em 2017 eu saí de Lourdes, né? O primeiro francês que eu saí de Roncesvalles porque era inverno, não tinha como cruzar os Pirineus. Aliás, tinha, mas pela estrada eu não quis fazer, eu achei que perderia um pouco daquele brilho, né? A beleza da rota napoleônica. Aí o segundo, como eu fiz já no outono, em outubro, interessante que parece que foi planejado, mas não foi. Eu comecei esse segundo caminho francês com a Voie de Priemont, que é saindo de Lourdes, no dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Foi incrível. É muito emocionante, né? A nossa padroeira brasileira saindo da Catedral de Nossa Senhora. E aí sim, teve o cruzamento, aí fui até Santiago de Compostela, e no terceiro foi o caminho do norte até Santander, não tinha tempo para poder continuar, aí peguei um ônibus, fui até Oviedo, em Oviedo fiz o caminho primitivo, que encanta, né? O caminho primitivo nós dois já fizemos, a gente sabe o tanto que ele é encantador. Ele guarda muito aquela característica ainda
ele guarda a característica do francês de peregrinação, só que com um sabor mais bucólico até, né? É uma coisa mais bucólica, é incrível aquele caminho. E também tobogão o tempo inteiro, né, André? A gente quase não tem plano ali, não. Nem no caminho do norte, nem no caminho primitivo. Se você quer andar no plano, não é ali. Principalmente o caminho do norte, né? O caminho do norte você sobe e desce o tempo inteiro. O primitivo, depois de Lugo, ali, logo depois de Lugo, ainda você pega um pouco de plano, mas mais depois de Lugo, né? Porque a coisa é meio puxada. Mas, obviamente, sem pressa a gente vai muito. O que você está falando aqui? Vem cá, vem cá. Ó, tem alguém aqui que é peregrina também, que é da... A Larissa tá aí? Oi! Tudo bom, querida? Que isso, Tudo bem? beijo para você, todos os amigos que estão acompanhando também, viu? O que você queria falar? Querida, um beijo enorme. Queria dizer que nós ainda iremos nos conhecer pessoalmente, todos, viu? Eu espero que em breve. Faz tanto tempo que a gente fala nisso, né? Vamos sim, ó, beijo. Um beijo. Coisas do caminho, né, Deia? Coisas do caminho. Mas aí depois, bom, o projeto Caminhos pelo Mundo, ele começou então logo depois do seu primeiro caminho, né? Logo depois do primeiro caminho francês, aí, pelo que você estava falando, surgiu aí, você tinha trazido várias fotos com qualidade, surgiu a ideia de fazer o livro. E encantador, né? Eu não sei como é que eu vi. Para te falar a verdade, eu não me lembro mais, né, de onde é que Deus nos conectou, no sentido assim, de eu ver a promoção do Catarse e falar, vou entrar nessa com toda certeza, né? Nem te conhecia, a gente ainda não se conhecia e eu falei assim, eu vou entrar nessa porque tudo que vem do caminho de Santiago interessa. E aí não foi só um auxílio, porque o auxílio foi muito menos do que você merece, né? Mas que deu, obviamente, para financiar o seu livro. E as coisas mais bacanas que eu tive do primeiro livro foi, não só do primeiro, porque depois veio o segundo e depois o terceiro também, todos eles eram dedicados, né? E o primeiro livro ainda veio com uma foto super especial. A foto ela está guardada num lugar especial, não tirei. Mas os livros estão aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui foi o primeiro, né? Deixa eu abrir aqui aonde tem a dedicatória. Então tá aqui o primeiro livro. O segundo e o terceiro estão aqui também. Ó, o português. Interessante que eu perdi um pouco o contato depois, né, do primeiro livro e eu fui descobrir do financiamento do terceiro. Aí depois o financiamento do terceiro eu ajudei um pouco também. Você me mandou o segundo e o terceiro. E todos eles dedicados. Então, todos os livros. E é interessante, né, Andréia, para a gente falar do livro, o segundo e o terceiro livro são 2 em 1, né? De um lado, o Caminho do Norte, de outro, o Caminho Primitivo. E no segundo livro que está aqui, de um lado, o Caminho Português e do outro, o Caminho Finisterre e Muxia. Gente, quem nunca viu, vale muito a pena. Olha só a qualidade das fotografias. Deixa eu mostrar um pouquinho disso aqui. Olha só que lindas as fotos. Isso aqui parece que foi tirado realmente com máquina profissional. Não parece nem que foi tirado com máquina de telefone, com telefone celular. Uma cor vívida, uma coisa linda. E o mais encantador que a gente tem aqui, né, Andréia? É o olhar do ser humano. Então, seus olhos captando detalhes como esse aqui, essa lesminha atravessando a estrada. Olha que coisa mais gostosa. Gente, é encantador. As flores. O livro os livros são muito gostosos. Quem não tem... Como que adquire, Andréia, agora? Me conta pra gente, quem não tem, que se quiser adquirir os livros, como que faz? Ainda tem?
Sim, pode ser direto comigo mesmo, né? Por direct aqui no Caminhos pelo Mundo, porque como eu fiz os livros dessa forma colaborativa, eu acabei optando por também fazer a venda direta, até para realmente, né, conseguir um valor mais acessível, porque como os livros são capa dura, papel couché, é um custo meio alto de impressão. Então, pode ser direto comigo, pode ser no site também, ali direto tem os links para os livros, caminhospelomundo.com.br, e aí eu coloco no correio para vocês, né, para poder, aí quem não fez ainda, eu considero assim uma motivação, né, para fazer o caminho e até para optar ali, para de repente fazer um comparativo entre essas 5 rotas que eu já fiz. E quem já fez o caminho, eu considero que é uma lembrança, né? Ali ficar revisitando as memórias através das fotos, né? Muito gostoso. Gente, é incrível, né? É realmente uma qualidade. Olha, não é porque eu estou com você aqui, não, mas quando eu recebi os livros, o primeiro livro de todos, gente, olha a contracapa desses livros. Isso aqui é a contracapa, né? Uma seleção de fotos, né? Capa dura, realmente, papel de um cheiro, um acabamento assim fenomenal, fantástico, fantástico. E tem detalhes, né? Você traz algumas informações de cada caminho. Você está aqui, ó, a parte, ó, descrevendo da natureza. Então, vale muito a pena mesmo, vale bastante a pena adquirir os livros. Quem não segue a Andréia ainda, Andréia, fala pra gente quais são os seus canais hoje. Você está na internet, você tem o site, né? Caminhos pelo Mundo, está no YouTube, Instagram, Facebook, eu sigo em todos. É interessante o Facebook antes da gente. O Facebook não, o YouTube antes da gente conversar pela primeira vez, né? Eu já seguia pelo YouTube, porque eu e a Larissa, a gente tem um hábito aqui de assistir muita coisa do Caminho de Santiago. Então, a gente procura muita coisa no YouTube. E aí, um dia, procurando vídeos no YouTube, eu achei, né? Falei, nossa, que legal, é do livro, não sei o quê. E a gente assinou o canal e a gente assistiu todos os vídeos que tinha disponíveis. Muito gostoso mesmo. Então, acho que vale a pena. Fabinho, meu irmão, ó, tá perguntando ali. Vou fazer a pergunta. E você, André, quanto você pretende escrever um livro para nos presentear com as experiências? Você sabe isso. Boa! Você sabe. Na verdade, o livro está escrito já. Larissa é minha revisora, ela está fazendo a revisão. Né? A minha história com o Caminho de Santiago é uma história interessante porque ela está muito envolvida em bênçãos. Eu digo assim que foram várias bênçãos que aconteceram em sequência na minha vida que motivaram o meu primeiro caminho, né? Eu fiz o primeiro caminho em ação de graças, essas bênçãos recebidas, e depois do primeiro caminho ainda consegui receber mais algumas bênçãos, e a última das bênçãos, assim, ela se deu particularmente no segundo caminho, aconteceu com a Larissa, né? Nós recebemos uma graça de Santiago no caminho, que eu até coloquei no livro. Foi uma coisa assim incrível, mas incrível mesmo, dentro do ponto de vista médico, o que aconteceu com ela. Então eu coloquei esses relatos todos dessas bênçãos nesse livro. Não sei ainda se vou publicar, mas que já está escrito. E o mais incrível, né? Eu costumo brincar assim que eu não sou espírita, na verdade, mas eu tenho uma formação religiosa, assim, que eu aceito tudo. Eu costumo brincar com a Larissa, comento com a Larissa, falo assim, esse livro parece que foi psicografado, porque foram 221 páginas em 20 dias. Ou seja, foi super rápido, foi uma coisa que fluiu assim super rápido. Não tinha como escrever um livro de mais de 200 páginas super rápido assim.
peguei o computador e pá, de repente estava pronto. Né? Agora, ainda não sei se vai a publicação, mas com certeza a gente vai dar de presente para muitos amigos. Vamos falar um pouquinho mais de caminhos sobre o mundo. Vamos falar um pouco de caminhos. Depois que você fez os 3 caminhos de Santiago, né, Déia? Teve caminhos pelo Brasil que você fez também, né? Vamos falar agora de caminhos pelo Brasil e outros caminhos pelo mundo. O que você fala para a gente dos caminhos do Brasil? Quem assistiu suas lives essa semana, Zilene, inclusive, está aqui. Beijo, viu, Zi? Já te vi aqui já. Zilene Peregrina, né? Foi hospedeira do ano passado no albergue de Gragnon. Gragnon, quem não passou por lá, vale muito a pena a experiência. Eu não passei, acredita? Ó, vou te falar um negócio, mas você sentiu mais ou menos a experiência de Gragnon lá no David, em Bodenai. É mais ou menos parecida. A única diferença é que em Gragnon você tem uma cerimônia que é feita religiosa no coro da igreja, depois da ceia comunitária. É muito bonita, é muito emocionante essa cerimônia. E a acolhida nos colchonetes também, todo mundo numa sala, nos colchonetes, é muito, muito, muito forte essa experiência. Ela remete muito à Idade Média mesmo, as peregrinações medievais. Mas você teve uma experiência muito parecida, nós tivemos uma experiência muito parecida, né, lá em Bodenai com o David, que é muito parecido realmente com o Gragnon, e a Zi está aqui. A Zi essa semana esteve com você, né, eu vi uma grande parte da live dela, e essa semana no seu canal vocês estão falando muito, mas muito, sobre os caminhos do Brasil. Fala pra gente um pouco dos caminhos do Brasil. Bom, deixa eu já dizer que a Zi vai voltar, vai fazer de novo uma live com a gente, terça-feira agora, Olha que a gente teve probleminhas técnicos, ela então a gente vai é repetir verdade. na terça. E, pois é, eu desde o ano passado, eu venho, assim, já conhecia alguma coisa dos caminhos do Brasil, na teoria, já vinha pesquisando. E setembro do ano passado, fiz o meu primeiro caminho aqui no Brasil, Caminho da Prece, em Minas Gerais, de Jacutinga à Borda da Mata, 71 quilômetros, tudo coordenado pela Zi. A Zi que já tinha feito, né, que já conhecia as pousadas, deixou tudo reservado para nós. Fomos num grupo de 6 peregrinos, e foi muito legal porque todos nós já havíamos tido a experiência do Caminho de Santiago, então já tem aquele espírito, né, peregrino. Então foi muito rápido a gente se conectar com a caminhada, com o dia a dia, com a contemplação da natureza, embora tenha sido só 3 dias. A gente fez os 71 quilômetros em 3 dias, e é um caminho que ele está tão bem sinalizado, assim, que, né, pode ser feito sozinho. Só realmente a questão de reservar pousadas eu recomendo, ainda mais agora quando reabrir, né? Agora o pessoal precisa de cuidado redobrado para atender os peregrinos. Então, dá para fazer em 2 dias, em 3 dias ou em 4 dias. Então, é uma opção muito legal para quem está treinando também, né, para o Caminho de Santiago. Quem tem tempo só de, daqui a pouco, um feriadão, fazer uma caminhada. Para quem está em São Paulo, fica super perto, umas 3 horas de ônibus. Nós fomos e voltamos de ônibus, né, Jacutinga à Borda da Mata. Esse foi o meu primeiro caminho e foi quando também eu tive o privilégio de conhecer um pouquinho de Minas Gerais, que eu não conhecia, não tinha colocado os pés em Minas ainda. Então, assim, a acolhida do povo mineiro, a cachaçinha, o pão de queijo, o pãozinho caseiro. Nossa, gente, assim, ó. E a gente passa também em Confidentes, um outro, né, ponto
que eu tenho que destacar, gastronômico, é o pastel de milho do Maurão, lá de Inconfidentes. Olha só. Então, assim, é um caminho, apesar de ser curtinho, é muito gostoso, que já tem, né, ali as suas pessoas do caminho, já tem os seus hospitaleiros. O Poli, que é o criador desse caminho, também está sempre, enfim, disponível. No primeiro dia de caminhada, a gente passa pela casa do peregrino, né, a casa dele, e sempre tem um queijinho, um cafezinho, uma prosa. Ele acabou de lançar um livro, se eu não me engano, agora também, né? É ele que lançou o livro? Ele Isso, acabou de isso, exatamente. Ele lançou faz alguns meses, lançar. né? Então, até quem quiser, tem um site, né, caminhodaprece.com.br, que também tem todas as informações, tem o contato do Poli, né, para quem quiser. E, inclusive, eu fiz uma live com ele que tá no YouTube, tá no IGTV, do Caminhos pelo Mundo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Caminho da Prece. E depois, isso foi em setembro do ano passado. E agora no carnaval desse ano, foi curtinho, né? Só o feriado de carnaval, a gente fez o início do Caminho da Prece, da Fé, começando de Águas da Prata. Então a gente começou em Águas da Prata, interior de São Paulo, caminhamos 106 quilômetros até Borda da Mata, que também é o destino do Caminho da Prece. Então tem um ponto ali que o Caminho da Prece e da Fé, eles, né, se cruzam. Então eu fiz esse primeiro terço, vamos dizer, porque eu fiz 106 quilômetros de um total de 318 de Águas da Prata a Aparecida do Norte. Então agora, né, ficou essa vontade de finalizar o caminho quanto antes. E inclusive conversando com algumas pessoas, e a Zilene é uma delas, que já fez o Caminho da Fé sozinha. A minha vontade agora é fazer esses 2 terços finais sozinha também, né? Porque antes, né, quando eu fiz os meus primeiros caminhos de Santiago, Espanha, Portugal, e ok fazer sozinha. Tem muitas mulheres que fazem sozinhas, de várias nacionalidades, né? É tranquilo. Mas eu pensava que no Brasil eu nunca faria um caminho sozinha. Pensava isso pela questão da segurança. E aí conheci a Zilene, conheci a Patrícia, Poli tá conheci algumas legal. peregrinas que já fizeram sozinhas. Então, vou fazer, né, gente? Vou fazer, conversei com o pessoal de Pousadas também, né? Eles têm também uma rede de apoio, enfim, então vou experimentar essa também, de ir para um caminho aqui no Brasil sozinha. Daí é interessante, tem muitas pessoas que perguntam, e tem gente aqui, claro, a maioria já fez algum caminho, já fez caminhos ou no Brasil, caminhos pelo mundo, né? Que são amigos nossos em comum. É interessante que a maioria das pessoas aqui, eu não conheço pessoalmente, você deve conhecer muito mais gente do que eu por suas palestras, né? Mas eu tenho um amor e um carinho muito grande porque somos todos peregrinos e quando somos peregrinos a gente acaba sendo irmãos de peregrinação, irmãos de vida. Estou vendo o Poli tá aqui, beijo para você, tá, Poli? Seja muito bem-vindo. E uma das coisas que mais a gente ouve em pergunta, né? A gente acaba vendo e escutando muito uma pergunta, as pessoas querendo saber a questão da segurança dos caminhos. Falam assim, mas mulher indo sozinha é seguro, como que faz? Conta pra gente, você como mulher, em algum dos seus caminhos, principalmente lá fora, né? Porque muitas pessoas perguntam para mim, na verdade, me perguntam do Caminho de Santiago, porque eu ainda não fiz caminhos aqui no Brasil, mas só lá fora. Então perguntam para mim, eu sempre digo, olha, extremamente seguro, nunca vi nenhum problema. O único problema que nós tivemos foi uma coisa assim completamente anômala, que foi a nossa querida Denise, né? Infelizmente, em 2015.
É interessante que eu estava conversando com a Tilara Serpa essa semana passada. A Tilara disse que fez o caminho dela em 2015 em honra e homenagem à Denise. E ela não sabia, eu comentei com ela, que o meu caminho de 2015, eu e a Denise, nós nos cruzamos em algum lugar. Porque ela saiu, se eu não me engano, acho que ela saiu uns 2, 3 dias antes de mim, de Roncesvalles. E como ela estava andando bem mais lento, em algum lugar a gente se cruzou, certo? Mas eu não a conheci. E no dia que ela desapareceu em Astorga, eu estava no Pedroso, que foi no dia, se eu não me engano, foi no domingo de Páscoa. Foi o dia que ela foi vista pela última vez. E eu estava chegando no Pedroso no meu último dia de caminho francês. Então, assim, em algum lugar a gente cruzou naquele campo das estrelas ali, né? Então, muitas pessoas perguntam a questão da segurança, exceto o caso da Denise, que foi um caso assim que a gente não ouve falar. O que você tem a dizer para as pessoas que estão, para as meninas principalmente, para as mulheres que estão pensando em fazer o caminho de Santiago e que não têm a coragem de fazer ou acham que não podem ou que não devem fazer sozinhos? Bom, tem vários aspectos quanto a isso. A primeira coisa, não é uma obrigatoriedade ir sozinha ou sozinho. É possível, claro, ir sozinha e também lá conhecer companheiros de caminhada, companheiras de caminhada. Isso acontece muito de pessoas se encontrarem no caminho e seguir juntos, né, até o final. Como muitas pessoas preferem já ir com um amigo, com uma amiga, um irmão, um pai, filho. Tem histórias lindas, né, de familiares caminhando juntos no caminho. E tem grupos organizados também, né, que tem gente que prefere ter um pouco mais de conforto, ter um carro de apoio. Ou seja, o que eu quero dizer é que existem possibilidades. E eu penso muito que o caminho, cada um faz o seu caminho, cada um tem as suas escolhas. Tem quem prefere levar uma mega mochila, tem quem prefere usar o transporte de mochila para aliviar o joelho, aliviar a coluna. Como eu acredito que cada um tem o seu caminho, eu acho que não é... tem opiniões, assim, eu acredito um pouco rígidas. O caminho tem que ser assim. Eu acho que cada um tem o seu tempo, a sua condição física, o seu objetivo, os seus aprendizados. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso. Tem milhares de maneiras de fazer o caminho, tem várias rotas que podem ser escolhidas, com um nível de relevo mais difícil, mais fácil, menos dias, mais dias, dá para escolher a época do ano, enfim. Primeira coisa. Segunda coisa, eu sempre gostei, inclusive, de viajar sozinha. Já fiz algumas viagens sozinha. Então, eu gosto, né? Primeiro ponto. Mas quem gosta, quer e tá sem coragem, eu diria que tem várias coisinhas assim para se preparar, para cuidar, para se sentir mais segura. Como, assim, em primeiro lugar, informação. Então, eu gosto de levar para os caminhos de Santiago, eu sempre levei guia de papel comigo. Isso me deixa, não sei, mais segura, tô ali com informação, não preciso nem depender de internet para, de repente, fazer alguma pesquisa. Eu gosto. Mas hoje em dia tem aplicativo, tem site, tem várias formas. Outra sugestão que eu acho que a informação nos deixa mais preparadas e mais seguras chegou num albergue, conversa com o hospitaleiro para saber como é que vai ser o dia seguinte. Porque normalmente, né, os hospitaleiros têm toda a informação. Tal trecho é mais deserto, tal trecho é saída de cidade, é chegando na cidade, numa área industrial, numa área mais remota.
Então, assim, o hospitaleiro vai saber te dizer também se tem alguma bifurcação. Ah, tem uma bifurcação no caminho, pela esquerda vai ser um caminho com X características, à direita, né? Y, escolha. Então, isso acho que a informação seria um primeiro ponto para, né, se sentir mais segura e, de fato, estar mais segura, mais prevenida. Mas, ainda assim, tem alguns pontos, por exemplo, eu acho que é muito bom ter sempre um peregrino no teu campo de visão. Seja adiante, seja atrás de você, mesmo que você não conheça, é interessante não estar totalmente sozinha. E eu não recomendo sair antes de amanhecer, começar a caminhar antes de clarear o dia. Muita gente gosta de fazer isso, até para evitar o calor ali do meio-dia, mas estando sozinha, eu acho que não precisa, né, correr esse risco. E outra coisa que eu costumo dizer, o caminho é mágico, lindo, incrível, encantador, mas não é o mundo perfeito. Lá tem pessoas também de todos os tipos, com todas as intenções. Então, não custa a gente se cuidar. Eu acho que não é questão de ter medo, é de estar atenta, de estar presente e de se cuidar, né? Eu resumo assim. Então, por exemplo, passaporte, dinheiro, cartão de crédito, credencial, isso estava sempre comigo, junto do meu corpo, né? Com aquela doleira, aquela pochete interna. Isso estava sempre comigo, eu ia tomar banho com aquilo, eu dormia com aquilo, Eu faço né? também. Porque eu dependo de mim, tô sozinha num país, né, estrangeiro. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, a gente se cuidar, tá atenta. Vou dizer que já me falaram, por exemplo, uma dica que eu nunca usei, mas achei interessante, de andar com um apito pendurado na mochila, né? Enfim, é uma ideia. Vou ter que dizer que já aconteceu comigo dos bastões de caminhada me protegerem de um cachorrinho muito impertinente que estava assim, ó, querendo, né, pegar um pedacinho do meu calcanhar. Então, assim, os bastões, bem ou mal, né, não precisei usá-los, mas eles me protegeram. Esses dias eu entrevistei a Karina Costa no podcast, que ela fez uma volta ao mundo de 2 anos. E ela comentou, por exemplo, que ela andava com spray de pimenta. Que ela não precisou usar nunca, mas que ela precisou ameaçar em algum momento que iria usar. Então, assim, estamos no mundo real, né? Infelizmente, isso pode acontecer. Então, eu acho bom a gente estar preparada, a gente se cuidar, mas não ter que isso não seja um impeditivo. Isso é só um obstáculo a mais, é um cuidado a mais para a gente ter. E se você ainda não se sente segura de ir sozinha, vai com companhia, vai com alguém, convida alguém. Até às vezes nos grupos do Facebook, na Associação dos Amigos de Caminho de Santiago, que tem em vários estados do Brasil, né, vê ali, de repente você não tem um amigo próximo, mas tem alguém com os mesmos interesses que pode ir com você e que daqui a pouco vai ser uma amizade para a vida inteira. E é o que acontece, né? Frequentemente acontece isso. Interessante você falando, eu estava me vendo em quase tudo aí. Eu uso um apitinho preso na mochila, eu já tive que me proteger também com o bastão de um cachorro no caminho. Quando eu saí de Lourdes, no 3º dia, eu achei que esse cachorro é incrível, eu achei que ele fosse me morder, porque eu passando em frente à casa, ele saiu enquanto eu não andei de costa para ele, segurando o bastão, andando de costa, até enquanto eu cheguei na esquina, ele não deixou de ameaçar. E eu achei que ele fosse morder mesmo, mas acontece, né? E, Deia, nós estamos chegando quase no final, tá? Tá bem quase no finalzinho aqui. 1 hora, enquanto a gente fala de Caminho de Santiago, parece que é nada, né?
passa tão rápido. Você falando da Karina hoje, eu vi sua live com ela hoje, muito gracinha ela, né, do caminho da fé. Muito, muito bacana. E já tinha visto no podcast também. Eu deixo aqui, né? Eu vou encerrar minha parte. Eu quero deixar um beijo muito grande para todo mundo que nos assistiu, né? Estou vendo aqui tanta gente amada. Natália está aqui, Mara, Zilene, a Sheila, né? A Adri Reis, o Alexandre Calmon também estava aqui, não sei se continua. Mas a gente tem aqui o Poli, a gente tem várias pessoas, eu não quero cometer a injustiça de não citar nomes, né? Eu vou deixar meu beijo para todo mundo, meu abraço carinhoso. Foi uma honra tê-los aqui, um beijo gigantesco para você. E esses últimos minutos que a gente tem 4 minutos, 3 minutos, eles são seus, para você falar o que você quiser. Você pode falar do Caminhos pelo Mundo, né? Você pode dar os endereços. Eu quero, em verdade, eu vou colocar depois nessa live todos os seus endereços, tá? Que a gente tem de Facebook, de e-mail, eu vou deixar na live descrito. Então, fica para você esse encerramento agora. Muito obrigado por tudo, minha amiga. Eu que agradeço. Nossa, foi maravilhoso. E a companhia também de todo mundo, né, que pôde comparecer aí ao vivo. Ai, gente, muito obrigada. Beijo, abraço para todo mundo. Saudade de caminhar, né? Saudade. Em breve estaremos aí de volta. Bom, gente, quero dizer que assim, o Caminhos pelo Mundo, ele surgiu com a ideia de explorar, descobrir, conhecer caminhos e poder compartilhar essa informação para que mais e mais pessoas possam caminhar, seja um caminho de Santiago, seja uma longa caminhada, uma peregrinação, seja inclusive conhecer um centro histórico de uma cidade a pé. Eu gosto muito dessa bandeira da gente conhecer a pé, que para mim, é a melhor forma de conhecer, porque a gente consegue conversar com as pessoas, contemplar a paisagem, o ambiente, sem pressa. Então, eu espero poder estar contribuindo com essas informações e quero cada vez mais ampliar agora. Estou ampliando por esse lado dos caminhos pelo Brasil. Então, eu adoraria saber de vocês, enfim, as dúvidas, as curiosidades, sugestão de entrevistado, por exemplo, o André Castro para nosso entrevistado em breve. Então, assim, trocar histórias, trocar experiências, enfim, eu quero me deixar assim à disposição de quem tem dúvidas também. Quem quiser, né, entrar em contato comigo por mensagem direto, tem uma lista de transmissão no WhatsApp. Quem quiser participar também, só me escrever que eu mando o meu número. E no YouTube tem também os meus diários de caminhada. Então, quem tem curiosidade de saber como é que é o dia a dia, como é que são as paisagens, o clima, a temperatura, ali eu, né, acabo comentando um pouquinho de cada dia de caminhada, desses caminhos mais recentes. Eu não fiz isso no caminho francês, mas tem diário de caminhada do caminho português, Finisterre e Muxia, caminho do norte pela costa e o caminho primitivo. E quero dizer que o meu sonho agora são livros fotográficos dos caminhos do Brasil. Então, esse é o meu próximo sonho, né? Recém comecei a conhecer os caminhos do Brasil. Amanhã tem uma conversa com o Palma do Caminho do Sol. Famosíssimo. Lá, né, no Caminhos pelo Mundo, às 11h30 da manhã. Então, essa é a ideia, difundir informação, registrar, fazendo entrevista, fazendo fotos, vídeos também. Então é isso, gente. Espero poder continuar esse trabalho e conto com as sugestões aí de vocês, com a participação de vocês. Estou totalmente à disposição.
querendo caminhar mais. Caminhar mais. Tá caindo, faltam 35 segundos, então eu vou deixar um beijo gigantesco para todos vocês aqui e uma honra muito grande. É sempre um prazer caminhar com você, Andréia. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por todos vocês que estiveram aqui. E Deus abençoe a todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Bons caminhos, abraços para todos.